E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, eu vim fazer aqui um vídeo a respeito de um assunto que foi um dos vídeos que eu fiz e que mais foi visto e mais foi comentado. Algumas pessoas concordaram com o que eu disse, porque o que eu falei está segundo a Bíblia. Outras pessoas não concordaram, acharam que não, está errado, não é isso, não é bem assim que funciona. Mas eu sempre falo que não é aquilo que eu acho, não é aquilo que você acha, não é aquilo que a sua denominação, o seu pastor acha, é o que a Bíblia diz. Porque olha só o perigo de nós cair no achismo. Se lembra de dois irmãos, lá no começo da Bíblia, em Gênesis, que foram oferecer uma oferta ao Senhor, Abel e Caim? Abel ofereceu aquilo que Deus queria. Caim ofereceu aquilo que ele achou que iria agradar a Deus. Eu acho que isso aqui vai agradar. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Eu acho. Aí eu pergunto, Deus se agradou da oferta de quem? E Deus reprovou a oferta de quem? Você conseguiu entender? Que quando eu faço aquilo que eu acho, muitas das vezes eu caio do cavalo. Você lembrou de alguém que caiu do cavalo? O apóstolo Paulo. Ele acreditou sempre em Deus. Sempre acreditou em Deus. Só que ele achava que Jesus Cristo, o cristianismo, era algo diabólico. O cristianismo ele não aceitava. Ele matava e perseguia os cristãos. Ele não aceitava o cristianismo, o de Cristo. Mas quando estava indo para Damasco, ele caiu do cavalo. Ele estava sendo sincero. Ele estava defendendo a Deus, porque quando falava que Jesus era o próprio Deus, ele falava isso é blasfêmia. Quando eles falavam de Jesus que ele expulsava demônio e curava, ele falava isso é blasfêmia. Então, em partes, ele estava defendendo a Deus, mas só que ele achou que estava fazendo o correto. A sinceridade dele mostrou para ele que ele estava errado. Porque muitas das vezes nós achamos assim, eu estou sendo sincero. Então Deus está vendo. Mas se a minha sinceridade está me levando para o erro, meu amigo, eu estou pecando. Se a minha sinceridade está me levando para o erro, eu vou para o inferno. Mesma coisa, vou perder a salvação, mesmo sendo sincero. Sinceridade não quer dizer que você está livre de estar cometendo erro. E ali quando Paulo cai do cavalo, ali ele percebeu que mesmo ele defendendo a Deus, ele estava sendo sincero, mas ele estava fazendo algo errado. Então o que eu aprendo com isso não é o que eu acho, o que você acha. Opa, o que eu acho, o que você acha. É o que a Bíblia nos ensina. E qual foi o assunto que eu disse? Que não é pecado ter cabelo grande. Que não é o homem, que o homem pode ser ter cabelo grande segundo o que a Bíblia nos ensina. E muitos falaram que não, é pecado. Olha só, eu andei estudando mais um pouco a Bíblia. E eu descobri que não é pecado o homem ter cabelo grande, nem ter barba grande, e também que não é pecado a mulher raspar o seu cabelo. Agora ficou mais picante esse assunto. Quer ver comigo? Venha comigo e eu vou lhe mostrar isso por dentro da Bíblia. É isso aí, meus amigos. Então vamos ver se realmente é pecado o homem ter cabelo grande ou não. Como eu sempre falo, não é o que eu acho, o que você acha, é o que a Bíblia nos ensina. E se a gente segue a Bíblia como um livro, de regras que determina que realmente se nós crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu não vou questionar a palavra de Deus, correto? Se a Bíblia ela mesma nos ensina que toda ela foi inspirada por Deus, e se eu creio nisso, se ela é a minha bússola, aquela que me leva para o céu, quem sou eu para questioná-la, não é? E o Novo e o Velho Testamento são tudo inspirado por Deus. Não é só o Novo Testamento, todos. Eu sei que existem algumas coisas no Velho Testamento que se acabou, aboliu. Por exemplo, a lei cerimonial. Essa lei é onde que eu colocava a mão sobre a cabeça do bichinho, pedia perdão dos meus pecados eram transferidos para aquele bichinho, ia lá, matava, o sangue escorria. Essa lei cerimonial, essa foi abolida. E outras leis também, é claro. Mas vamos ver sobre deixar o cabelo crescer. O homem deixar cabelo comprido é pecado? A barba crescer é pecado? A mulher raspar, cortar o seu cabelo é pecado? Vamos ver pela Bíblia. Vamos lá, então, sem muita demora, que eu sei que você está ansioso sobre esse assunto, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e eu quero pegar o versículo lá em 1 Samuel. 1 Samuel, eu quero começar um pouquinho devagar, depois eu vou chegar e vou lhe mostrar por dentro da Bíblia e você vai ver se o que eu falo está errado ou não.
É claro que eu não vou ficar falando tudo que eu falei no primeiro vídeo, mas eu estarei tendo que falar algumas coisinhas. Vamos para 1 Samuel. Então 1 Samuel no versículo 10 diz assim, ó. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 diz assim, ó. Ana, cheio de amargura, orou ao Senhor, chorou muito e fez uma promessa, dizendo: Senhor dos exércitos, se quiseres dar atenção à miséria da sua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, então eu o consagrarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e a navalha não passará sobre a cabeça dele. Então, olha só, aqui Ana estava chorando amarguradamente, orou e ela fez uma promessa. Ela colocou alguns objetivos. Senhor, eu lhe faço uma promessa, eu lhe cumpro se o Senhor me der um filho homem, e eu consagrarei, separarei ele para o Senhor. E nessa separação eu não vou cortar o cabelo dele. O cabelo dele vai crescer livremente. Ele terá um voto. Aqui a Bíblia, na realidade, ela não fala sobre... deixa eu ver aqui. A Bíblia aqui ela não fala se ela fez um voto nazireu ou não. E no profeta Samuel não diz se ele tem um voto nazireato, que ele não pode se aproximar. Não tem não. Sabe por quê? Porque eu me lembrei agora que Ana só falou para Deus que ia deixar o cabelo crescer livremente e ele podia se aproximar de cadáver sim. Porque quem tem o voto nazireato não pode se aproximar de cadáver, mas Samuel se podia, porque quando Samuel pediu para Saul matar, vai lá e destrua o exército daquele rei, em que eu não me lembro o nome dele, ele foi lá e destruiu, só que daí Saul deixou ele até vivo, aí Samuel chega assim, tá, mas por que você deixou ele vivo e por que você deixou esses animais vivos? Não, daí Saul deu a desculpa dizendo assim, não, é que esses animais bonitos, gordos, a gente quer fazer um sacrifício ao Senhor. Aí é onde que o profeta Samuel diz assim, ó, mais válido é obediência do que sacrifício. Aí então o que acontece? Olha quantas pessoas mortas que tinha ali e o profeta foi lá. E aí, daí como Saul não matou o rei, aí o próprio profeta Samuel pegou e passou a espada sobre a cabeça, sobre o pescoço do rei. Então ele podia se aproximar de cadáver. Então ele não fez o voto nazireato. A mãe dele não fez o voto nazireato e nem o profeta Samuel fez o voto nazireato. Ele simplesmente só deixou o cabelo crescer livremente. Porque aqui nessa oração nós vemos isso. Que ela diz assim, o cabelo dele vai crescer livremente. Se é pecado deixar o cabelo crescer, como Deus iria aceitar essa oração dessa serva Ana? Não ia aceitar. Porque o pecado estaria no meio. Sabe o que me faz lembrar? Me faz lembrar, por exemplo, aquele exemplo de uma história que diz assim, ó, que tinha uma mulher em que ela tinha um bordel, uma casa de prostituição. Aí, por ela querer ganhar mais cliente, ela fazia a devolução do dízimo. Ela devolvia os 10% do lucro do que ela ganhava, porque ela queria ter mais lucro no seu bordel. Eu lhe pergunto, mesmo ela fazendo o que é correto, fazendo a devolução do dízimo, eu lhe pergunto, Deus iria abençoar ela? Não. Por quê? Porque ela estava, o serviço dela era ilícito, o serviço dela estava de uma maneira completamente errada. Deus não iria abençoar, porque ali há pecado e Deus não compactua com o pecado. Você me entendeu? Como que Deus iria aceitar o voto? Como que Deus iria aceitar a oração de Ana? Iria dar o que ela pediu se é pecado o homem ter cabelo grande. E aí você vai ver lá no versículo 17 que ele fala que Deus conceda aquilo que tu pediu. E você vai lendo 18, 19, você vai ver que ela recebeu realmente o filho, que é o profeta Samuel. Ok, aí você diz assim, tá, Jefferson, mas só essa explicação não tá boa. Não tá boa? Então tudo bem. Então agora eu vou pegar uma explicação um pouco mais forte, para você prestar atenção. Olha lá, vamos para o versículo lá de Juízes. Agora vamos pegar Samuel. Vamos pegar Samuel. Sansão agora, vamos pegar Sansão. Vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. No Juízes capítulo 13, versículo 3. Vamos para o versículo 3. E diz assim, ó. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse, você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz a um filho. Tome cuidado, não beba vinho, nem qualquer outra bebida alcoólica, e não coma nada que seja impuro, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. A navalha não será passada sobre a cabeça do menino, porque desde o seio da mãe ele será consagrado a Deus.
olha só, agora preste atenção aqui se você não conseguiu entender esse versículo. Eu tô aqui para explicar. O que está no comecinho do versículo 3? Olha só o que está lá no comecinho. O anjo do Senhor. Você está vendo que aqui quem falou foi o anjo do Senhor? E não foi uma mulher, não foi um profeta, não foi um sacerdote, não foi um pastor, mas foi o anjo do Senhor. E eu pergunto para você, porventura o anjo iria pedir algo que é pecado? O anjo do Senhor falou para ela não se aproximar de vinho, nem de cadáver, e nem passar a navalha sobre a cabeça do menino, para deixar crescer livremente o cabelo. Aqui eu entendo também que é um voto nazireato. Aí aqui é as regras do voto nazireato, né? Lá no primeiro vídeo eu já falei o que é, né? Não se aproximar de vinho, nada de vinho, nem comer nada que venha da videira, nada. Não se aproximar de cadáver e deixar o cabelo crescer livremente e não cortar. Aí você diz assim pra mim, tá, Jefferson, aqui foi o anjo do Senhor que falou. E se é pecado, como que o anjo do Senhor vai pedir pra mulher falar para não deixar o filho dela deixar crescer livremente o cabelo? Uma coisa que nós devemos entender, que eu falei no primeiro vídeo e volto a dizer aqui, o que é pecado no Antigo Testamento foi pecado no Novo Testamento, continua sendo pecado hoje e vai continuar sendo pecado daqui a 10, 20 anos se Jesus Cristo não voltar. Pecado é amartia. Na primeira epístola ao João, capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó, que pecado é transgressão da lei. Todo aquele que transgride a lei comete pecado. E que lei é essa? A lei dos 10 mandamentos, a lei do Senhor, a lei aquilo que fere o caráter. E eu te pergunto, porventura o cabelo grande vai ferir o que no caráter de Deus? O cabelo grande vai fazer o quê? Vai ferir o quê? Nada. Entendeu? Aí, tá, calma aí, eu sei que você deve estar aí, não, mas eu não concordo. Mas então tá bom, você não concorda que uma mulher pediu uma oração e o Senhor respondeu. Aí você não concorda agora que o anjo do Senhor está dizendo, aí você diz assim, ah, Jefferson, mas é porque Sansão tinha um propósito, porque Sansão foi escolhido, porque Sansão e Samuel tinham um quê? Um propósito. Primeira coisa, Deus não faz acepção de pessoas, tá? Deus, ele não faz acepção de pessoas. O que Sansão, como Deus agiu na vida de Sansão, Deus também pode agir na minha e também pode agir na tua. Só a falta de nós é mais dedicação, mais fé. Tá? E outra coisa, se você tem essa tua ideia porque eles eram um propósito, então agora eu vou quebrar, como se diz, essa tua ideia de que, porque eles tinham um propósito, são pessoas escolhidas. Vamos ver se é pessoas escolhidas? Vamos lá pela Bíblia agora? Agora vamos lá para Números capítulo 6. Vamos para Números capítulo 6, agora preste atenção também nisso aqui. Preste atenção. Olha só, Números capítulo 6 diz assim, ó. O Senhor falou a Moisés, diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher quiser fazer um voto especial de consagração ao Senhor ou voto nazireato, deverá afastar-se de vinho e de bebidas afermentadas, e não poderá beber vinagre de vinho ou de bebidas afermentadas. Também não tomarás suco de uvas e nem comerás uvas frescas ou secas, enquanto durar o seu voto. Não provará nada que venha da videira, desde a semente até a casca. Enquanto durar o seu voto de nazireato, não raspará a cabeça com navalha, deixará crescer livremente os cabelos. E aí? Prestou atenção também nesse versículo aqui? Não conseguiu prestar atenção? Não tem problema, vamos conversar. Você conseguiu ver o que está no começo desse versículo? Números capítulo 6, no versículo 1. Quem que falou aqui agora? Não lembra? Eu vou falar para você quem falou aqui, ó. Eu vou ler aqui. Olha só. O Senhor falou a Moisés. Deus falou a Moisés. Agora aqui não foi homem, sacerdote, mulher, nem anjo. Quem falou aqui foi Deus. Deus falou a Moisés. Agora eu te pergunto, porventura Deus erra? Porventura Deus falha? Porventura Deus se arrepende se ele é o começo, meio e o fim? Porventura Deus compactua com o pecado? Como que Deus vai pedir pro outra coisa que eu me lembrei aqui? Quando você disse assim, porque Sansão, porque Deus tinha um propósito com Sansão, porque Deus tinha um propósito com Samuel. Agora preste atenção que está aqui no versículo 2. Eu vou ler para você de novo. Versículo 2 diz assim, ó. Diga aos filhos de Israel quando um homem ou mulher quiser fazer o voto. Aqui pode ser qualquer um. Pode ser homem ou mulher.
Não é só para Sansão, não é só para o profeta Samuel. Quando um homem ou uma mulher quiser fazer um voto de nazireato, ele pode fazer. Só que daí tem as regras. E as regras foi falado aqui. E uma delas, deixa crescer livremente o cabelo. Agora eu te pergunto, Deus está falando para deixar crescer livremente o cabelo. E como que eu vou dizer que é pecado o homem ter cabelo grande? Como que eu vou ensinar a dizer que é pecado o homem ter cabelo grande se o próprio Deus diz, deixa o cabelo crescer livremente? E eu volto a dizer, existem dois tipos de voto nazireato. Existe a vitalício, a vida toda, que é igual ao de Sansão, ou existe até um certo ponto, até um certo tempo que você determina, Senhor, eu vou fazer um voto nazireato de 3, 5, 4, 10 anos com o Senhor. Ali você vai se separar, você vai se consagrar ao Senhor. Aí existem umas regras, como foi falado ali. Aí você faz esse voto, que é até um tempo, até um período. Ou o vitalício, a vida toda. Aí eu lhe pergunto, mais uma vez, como que é pecado se o próprio Deus fala para deixar crescer o cabelo livremente? E outra, ele também diz que você não pode raspar a barba, tem que deixar crescer a barba toda. É só você ler o Números capítulo 6 todo. Leia Números capítulo 6 todinho, ele você vai ver. Deixa a barba crescer e deixa o cabelo crescer e não vai raspar. Aí tem muitos que dizem, não, porque é pecado o homem ter barba grande. A Bíblia não diz que o óleo escorria sobre a barba de Arão? Hã? Como que é pecado? Aí eu lembro que eu falei que também não é pecado a mulher cortar o cabelo, né? Vamos ver? Vamos pegar o Números capítulo 6 também. Olha só, quando Deus falou das regras, que é para um homem ou para uma mulher, que pode ser homem ou mulher, qualquer um pode fazer o voto nazireato, tá? Ele disse que qualquer um pode fazer, e para deixar o cabelo crescer livremente. Mas ele diz também não se aproximar de cadáveres. Mas ele diz ali que se porventura alguém morreu de repente ao seu lado, e você foi contaminado, porque às vezes pode dar um infarto, deu um infarto e morreu, aí se você foi contaminado, olha o que ele diz lá no versículo 9 de Números capítulo 6. Ele diz assim no versículo 9, se uma pessoa morrer de repente ao seu lado de alguém consagrado, contaminando-lhe por isso a cabeça, ele deverá raspar a cabeça no dia da purificação, isso é no 7º dia. Então olha só, se uma mulher fez o voto nazireato, deixa o cabelo, já tem o cabelo grande, e tá deixando o cabelo crescer mais ainda, mas de repente alguém morre ao lado dela, o que ela tem que fazer no 7º dia? Não, me diz por dentro da Bíblia, não me diz o que você acha, me diz por dentro da Bíblia, eu tô pegando Bíblia aqui, me diz o que ela tem que fazer, o que Deus falou que ela tem que fazer? Raspar. E aí aqueles dias que ela fez, vamos dizer que ela fez um voto de nazireato de 2 anos, 1 ano ela fez, já se passou 1 ano, mas daí quando completou 1 ano morreu alguém, ela tem que raspar a cabeça, e aquele 1 ano que ela fez não se conta, foi perdido, aí ela tem que fazer de novo, ela tem que voltar tudo de novo. Quem está falando isso é a Bíblia, quem está falando isso é o próprio Deus. Deus está dando a regra, a lei. Isso é lei para quem quer fazer um voto nazireato. Eu sei, agora tudo bem, agora vamos lá. Eu sei que hoje não se faz mais isso. Eu sei que não se faz mais. Mas eu lhe pergunto, a minha pergunta é essa. Como posso dizer que é pecado se o próprio Deus diz para deixar o cabelo crescer livremente, a barba crescer livremente, e se porventura for contaminado é para raspar a cabeça? Aí você diz assim, mas daí é exceção. Para pecado não existe exceção. Vai ler a Bíblia. Você está precisando mais de ler a Bíblia se você está me dizendo isso. Se você quiser colocar isso no comentário. Se você está pensando isso, então vai ler a Bíblia. Deus não abre exceção para pecado. Tá? Isso Deus não abre. Então, meu amigo, por isso que eu digo, nós, quando vamos estudar a Bíblia, nós não devemos simplesmente só dar uma olhada, uma lida. A Bíblia não se lê. Lê você lê jornal, lê você revista, lê você lê revista, lê você lê comentário, notícias. Bíblia se examina, se estuda. Busca lá a exegese, a tradução, o que ela quer trazer para nós, trazendo a revelação, a verdade. Aí, muitas pessoas dizem assim para mim, tá, Jefferson, tudo bem, mas você pegou só o Velho Testamento, mas o que o apóstolo Paulo nos fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11? Volto a afirmar para vocês, o apóstolo Paulo fala só na carta de Coríntios, capítulo 11, não tem outras cartas. É só no capítulo 11. Você não encontra isso em outro lugar. E eu não posso pegar biblicamente, teologicamente, eu não posso pegar um único capítulo com um único versículo e fazer isso como doutrina. É só na primeira carta aos
Coríntios capítulo 11 que fala sobre isso. Só. E o apóstolo Paulo ainda ele diz assim, ó, é desonroso, não que é pecado, é desonroso. A palavra desonroso, vai buscar no dicionário o que é desonroso. Vai buscar no dicionário o que é desonroso. Desonroso não é pecado, pecado é amartia, pecado é transgressão da lei. Desonroso não tem nada a ver com pecado. Vai dar uma olhada o que é desonroso. E o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, dá uma olhada o que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11. Aí olha só o que está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos lá para o versículo final lá. Lá no versículo 16 diz assim, contudo, se alguém quiser contestar, não temos esses costumes. Eles não têm esses costumes, nem as igrejas de Deus. Não tem esses costumes. A igreja de Corinto estava tendo um problema. Esse assunto o apóstolo Paulo só fala na igreja de Corinto. Só na carta de Coríntios. Você não vê em outra carta ele falar. Porque a igreja de Corinto estava tendo um problema. E a pergunta que eu faço para você é, se é doutrina o homem não cortar o cabelo, por que que não fizeram então doutrina também todas as denominações da mulher usar o véu? Porque ele também diz que a mulher deve usar o véu. Ele fala. E outro, o apóstolo Paulo, ele ensina que eles não têm o costume. E agora aqui eu só vou abrir um parênteses, que agora aqui é uma posição minha, tá? Uma posição minha. Eu vou falar para vocês, entre o que o apóstolo Paulo, eu sei que o apóstolo Paulo é enviado de Deus, tudo tal, ok, mas é como eu disse, uma posição minha. Entre o que o apóstolo Paulo falou, e entre o que Deus falou, e entre o que o anjo do Senhor falou, eu prefiro ficar no que Deus falou e no que o anjo do Senhor falou. E Deus falou que o homem tem que deixar o cabelo crescer livremente quando está no voto nazireato. E o anjo do Senhor também fala para a mãe de Sansão, deixa o cabelo dele crescer livremente. E aqui o apóstolo Paulo está falando só na carta de Coríntios. Você percebeu que eu não posso pegar um único capítulo e fazer como doutrina? Eu peguei em Números, eu peguei em 1 Samuel, eu peguei em Gênesis, falando sobre esse assunto. Você percebeu isso? Então eu não posso fazer isso como doutrina. Não posso. Eu sei que também existem os costumes, tá? Eu vou falar sobre isso agora. Então eu sei que existe os usos e costumes e eu sei que também existe como que o nosso país funciona. Aqui no Brasil não tem nós já vemos já com uma formação já desde antiga, que o homem é cabelo curto, né? E mulher com cabelo grande. Mas tudo bem, isso é um costume, mas eu não posso dizer que é pecado, eu não posso ensinar que é pecado. Eu posso ensinar que não é o nosso costume, como o apóstolo Paulo fala, nós não temos os costumes, tá? Mas não falar que é pecado, tá? Aí as pessoas falam assim, Jefferson, mas isso, a Bíblia nos ensina que está ligado na terra também está ligado no céu. Então isso, o apóstolo Paulo falou que então por que é? Mas não é assim, tá? Porque olha só, quando isso está lá em Mateus capítulo 18, o que está ligado na terra também estará ligado no céu, o que ser desligado da terra também será desligado do céu, e assim vice-versa. Ali ele está dizendo o seguinte, que quando um irmão pecar contra você, ou que você pecou contra o seu irmão, você vai lá e pede desculpa para ele. Se ele lhe perdoar, você ganhou o seu irmão. Agora, se ele não receber o seu perdão, você pega 2 testemunhas ou 3, leva até lá, fala, pede desculpa. Se ele não aceitar e ele vir lá na igreja reclamar, falar mal, aí sim é onde Jesus diz, aí você desliga ele. Porque você desligou da terra, também ele foi desligado do céu. Por quê? Porque se eu tenho que oferecer o perdão para aqueles que me magoaram, como diz o Pai Nosso, Pai Nosso perdoar nossas ofensas como perdoamos os nossos devedores. Se eu vou pedir perdão e a pessoa não quer me perdoar, então na realidade ela não está fazendo parte do reino de Deus. Então, aí aonde que Jesus diz, aí o que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Porque ele está falando sobre esse assunto, de que um irmão não quer perdoar o outro. Aí você o desliga. Mas não eu não posso generalizar tudo. Tudo que liga na terra também será ligado no céu. Liberaram aí a maconha, dependendo da quantia, isso está liberado no céu? Não. Estão querendo liberar o aborto. Isso vai ser liberado também? Então se liberar, isso também estará ligado no céu? Não. Você está entendendo? Então por isso que eu falo, não podemos ler somente um texto fora do seu texto. Não podemos ler só um versículo fora do contexto. Precisamos ter todo o contexto inteiro. Por isso que eu falei lá em Números capítulo 6. Se você pegar todo o número 6, você vai ver que o homem pode deixar o cabelo crescer, a barba crescer,
E se contaminar, pode raspar, deve raspar a cabeça. Essas são regras da lei do nazireato. E se for uma mulher, também vai ter que raspar a cabeça. Então, quando o apóstolo Paulo fala ali das mulheres colocar o véu, é porque a igreja de Corinto também estava tendo um problema. Tá? A gente tem que entender isso. Qual o problema que a igreja de Corinto estava tendo? Muitas prostitutas se voltavam ao cristianismo, se convertiam, e um dos atos que elas tinham era raspar a cabeça. Porque se você for lá no livro de Jó, você vai ver que Jó raspou sua cabeça, se jogou ao pó e disse: nu eu vim, nu eu voltarei. Porque ele tinha eles sempre tiveram o costume de raspar a cabeça no sentido de humilhação, né? De se humilhar, se jogar ao pó. Aí até o profeta Joel, ele reprova, né? Não rasgai as vossas vestes, mas sim os seus corações, isto em jejum, pranto e oração, porque raspava a cabeça, rasgavam as vestes, rasgavam as roupas, ou se vestiam em pano de saco, né? Então, elas tinham o costume também de raspar a cabeça no sentido de humilhação, se humilhando na presença de Deus. O apóstolo Paulo, aí o que acontece? Aí quando ia para congregação, quando ia para reunião, ficavam falando, porque nós sabemos que os doutores, os fariseus, os escribas, eles gostavam muito de julgar. Aí ficava, mas esse prostituto, ficar querendo julgar. E o apóstolo Paulo fala, então se vocês for fazer isso, então coloca o véu. Se você vai raspar a cabeça, então coloca o véu. Coloca o véu que acaba com esse problema. E hoje, olha só como que esse negócio também de véu, quando eu coloco como doutrina, como também sai muito do padrão. Hoje também véu virou vaidade. Tem muitas mulheres que usam o véu, quanto mais enfeitado o véu, quanto mais brilhoso o véu, se tornou o quê? Se tornou uma vaidade. Vaidade é pecado. Então é aí que nós precisamos estudar e extrair muito bem o contexto. Entendeu? Porque se eu pego só um versículo, cara, eu saio fora da rota. Não é assim. Quer ver eu pegar um versículo fora do contexto todo, como que eu não posso fazer isso que, cara, dá um rolo? Olha só o que está lá em Malaquias 3, versículo 11, 12, vamos para o 12, Malaquias 3, versículo 12, diz assim, ó: todas as nações chamarão vocês de felizes, pois vocês hão de ser um país deleituoso, diz o Senhor dos Exércitos, um país próspero. Aí eu prego só em cima desse versículo. Não, porque Deus falou que vocês serão uma nação próspera, que vocês serão deleitosos, que vocês serão muito fartos. Tá, só estou pegando o versículo 12. Agora vamos para o versículo 10. Vamos voltar atrás, vamos pegar o contexto um pouco mais, vamos pegar o contexto todo, mas vamos pegar o versículo 10. Então agora vamos lá para o versículo 10, Malaquias 3, versículo 10, para entender o porquê que eu serei uma terra deleitosa e próspera. Lá vai estar escrito o quê? Trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não derramar sobre vós tal bênção que te venha maior, e por causa de vós repreenderei o devorador. E aí sim vem o versículo 12. E aí vocês serão uma terra deleitosa, aí sim vocês serão próspera. Para eu ser uma terra deleitosa e próspera, eu preciso fazer o que está no versículo 10. Então você entendeu quando eu pego só o versículo isolado, como eu saio totalmente fora do contexto? Vira um pretexto? Você está entendendo? Então, quando estudar a Bíblia, examinar, buscar tudo ela, beleza? Então está aí a minha explicação. Por que não é pecado o homem ter cabelo grande? Por que eu não uso? A pergunta pode ser essa sua, eu te digo, eu não uso por causa que a denominação que eu congrego tem um estatuto, e nesse estatuto ela diz que não pode. E se eu estou nessa igreja, então eu vou obedecer esse estatuto, porque eu também devo que obedecer aquela regra. Agora, se eu quiser ir para deixar o cabelo crescer, então aí eu vou numa denominação aonde que deixa o cabelo que pode deixar, e aí eu vou tranquilamente. Entendeu? E é claro que o cabelo grande não é vaidade. Isso aqui é um alerta. Não queira ter cabelo grande para ser vaidoso. Cabelo grande, ele é um voto nazireato ou uma separação para Deus. Porque a Bíblia diz que por vaidade tudo é vaidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Se você está querendo deixar o cabelo crescer, principalmente o homem, deixando o cabelo crescer, a barba, só para deixar por causa da vaidade, por causa da moda, cuidado, que isso pode se tornar um tropeço e o tropeço se tornar pecado. Entendeu? O apóstolo Paulo nos ensina, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele quis dizer com isso? Tudo eu posso, mas nem tudo eu vou fazer. Eu posso fazer tudo. Posso fazer tudo mesmo. Mas é correto eu fazer tudo? Não é. Então eu não vou fazer. Então é isso que nós devemos ter, essa balança, esse equilíbrio. Entendeu? Não ser não ser salgado demais. Porque o próprio Jesus diz que se for salgado demais é só para pisar em cima e jogar fora. E também, também não ser sem sal. Então devemos ser temperado. Ser linear, não ser salgado demais e nem ser sem sal.
Espero que você tenha compreendido, espero que tenha ficado mais explicado esse vídeo. Ficou grande, mas eu precisava fazer esse vídeo aqui, tá? Um forte abraço, fique com Deus e se vemos no próximo vídeo.